Ora, muito bom dia a todos. O meu nome é Inês Lisboa, serei moderadora desta sessão. Também sou da segunda e da terceira geração de uma empresa familiar, não de uma, de duas, de uma diretamente de família e de outra por me ter casado. Então, não tenho direito a uma, tenho direito a duas empresas familiares. Sou professora no Instituto Politécnico de Leiria e investigo esta área também por benefício próprio e comecei por interesse por benefício próprio e irei estar convosco nesta parte da manhã. Os oradores que vierem falar têm direito a 15 minutos de apresentação. Depois da apresentação haverá sempre um pequeno debate, uma pequena questão de esclarecimentos para todos os intervenientes. Chamo então o Luís Oliveira, por favor. Muito obrigada, que irá apresentar a importância do modelo de ownership nas empresas familiares. 15 minutos, Luís. Bom dia a todos. A minha apresentação face ao título desta sessão, que é o Governance e a Família Empresária, por um lado quase parece um bocadinho fora do contexto, na medida em que eu vou dedicar-me aos temas relacionados com a forma como se detêm as ações na empresa familiar, o que é uma questão que está um bocadinho ajusante das questões do governance, mas que eu acho que tem um impacto muito grande na definição das regras de governance das empresas familiares e que muitas vezes, mesmo não sendo as primeiras questões que são abordadas, me parecem a mim, pela minha experiência profissional de advogado, que aliás a minha ligação com as empresas familiares não é de todo por eu pertencer a uma família empresária, nem tão pouco académica, no sentido de me ter dedicado a estas matérias do ponto de vista académico, mas sim da experiência prática. E a verdade é que tenho verificado várias vezes que, ainda que não seja a primeira questão que os clientes abordem com os advogados, que normalmente vêm com a questão de criar um protocolo familiar e ver como é que vão ter as regras do Conselho de Administração, etc., são questões muito importantes nas transições geracionais para saber que impactos é que isso tem em cada uma dessas transições. Pronto. Neste meu primeiro slide, enfim, não, é menos relevante, é um bocadinho mais só sobre que a empresa familiar, conforme também já foi referido na sessão anterior, existe, quando existe o interesse da nova geração também em dar continuidade àquela empresa, portanto, se foi criada pelo pai ou pela mãe ou por um casal de fundadores de uma empresa, o facto de eles terem filhos não é isso que faz com que a empresa seja familiar. É familiar quando realmente a família tem interesse em continuar aquela empresa. E, portanto, depende de uma lógica de continuidade e de sucessão, o que coloca imediatamente o problema da transição geracional, passar dos fundadores para os filhos, depois dos filhos para os netos e assim sucessivamente. Sendo que o planeamento é essencial porque, conforme múltiplos estudos têm demonstrado, eu aqui utilizo os dados que foram de um estudo feito pela PwC a nível internacional em 2016, do qual resulta que apenas 30% das empresas sobrevivem à primeira transição geracional, 12% à segunda transição geracional, portanto chegam à terceira geração da família, e só 3% chegam à quarta geração. E, portanto, fica claro que se não houver algum planeamento logo de início na primeira transição geracional, o risco da empresa, não é a empresa morrer, mas é a empresa morrer nas mãos daquela família, é muito grande. E, portanto, como vos dizia, parece-me que a temática do governance é muitas vezes discutida e é uma coisa que, novamente, também como advogado, depois se discute muito quando se fazem os parasociais, os protocolos, etc. Mas é preciso saber como é que as ações daquela empresa são detidas. E, por isso, vou-vos apresentar aqui, de forma muito rápida, 4 grandes modelos de detenção, dizendo rapidamente também quais são as suas características e algumas vantagens e desvantagens. Haveria um quinto modelo, mas que eu acho que não é tão aplicável na realidade portuguesa, que é a abertura, quando se abre o capital de uma empresa familiar em bolsa,
que é uma coisa enfim, que é tão residual em Portugal que acho que, face ao tempo que temos, não justifica tanto abordar. Pronto, o primeiro modelo é um modelo de proprietário empresário, ou owner-operator, que estes modelos são baseados num estudo feito em Harvard, em que basicamente aquilo que temos é, no momento fundacional da empresa, há uma pessoa ou duas pessoas, um homem, uma mulher, um casal fundador, etc., que criam uma empresa. E, portanto, este é um modelo em que temos um único acionista ou dois acionistas que pertencem exatamente à mesma família e estão na mesma linha, completamente. Que é um modelo típico de qualquer outra empresa startup que tem este tipo de detenção de capital. E, portanto, é um modelo que é difícil de replicar numa transição geracional, salvo se aquele pai, aquela mãe ou aquele casal de fundadores só tiver um filho e esse filho se interessar pela empresa. Portanto, obviamente que se só tiver um filho e esse filho quiser continuar na empresa, a seguir vai-se continuar a aplicar este modelo de detenção eu vou dizer de ações por facilidade. Pronto. Agora, obviamente que se houver dois ou mais filhos, aplicar este modelo na geração seguinte é basicamente impossível, a não ser que criássemos aqui umas regras ao estilo das políticas de natalidade chinesas, em que só havia um filho, ou a lógica antiga do morgado, em que só o filho mais velho é que herdava a empresa. Claro que pode acontecer em situações em que um dos filhos não tem qualquer interesse em prosseguir aquela atividade empresarial, mas um outro tem, e, portanto, esse fica com a empresa e o outro herda quaisquer outros bens da família e, portanto, a continuidade do negócio na família faz apenas através de um dos seus ramos e não através de todos eles. E, portanto, agora permite-me passar ao segundo modelo, que é um modelo de parceria ou de partnership, que é típico de uma segunda geração, ou seja, da primeira transição geracional, que é quando a empresa passa dos pais para os filhos, tipicamente com participações absolutamente igualitárias, mas em que eles são acionistas diretamente na empresa familiar. É este o momento em que, ao contrário do que acontecia no primeiro modelo, em que começam a existir regras de governance, porque no primeiro as regras de governance, em termos familiares, não têm grande aplicação, porque não se vai discutir qual é o papel de cada um dos membros da família naquela empresa familiar, mas agora sim, já é preciso criar algumas regras e, portanto, isto cria sempre ali algum frisson, porque há sempre aquelas discussões de saber que isto agora é um bocado mais burocrático, é preciso estabelecer regras, mas que regras, etc. Isto tem várias características, que é participações igualitárias, que é todos os irmãos participam na empresa e dão contributos que tendencialmente serão similares para a empresa, até para não gerar conflitos. Aliás, esse é um dos fatores que este modelo tem, potencialmente geradores de conflito, que é haver uns que têm muito mais contributo do que outros na empresa, e, portanto, aquilo começa a gerar ali alguma discussão, porque tu estás a ganhar tanto quanto eu, mas na realidade trabalhas muito menos. É um modelo em que a avaliação de desempenho começa a existir, mas ainda não existe propriamente, portanto, estão todos lá, mas ainda não existem modelos muito formais de avaliação de desempenho, e é um modelo que, considerando que todos têm participações iguais e tipicamente não são muitas pessoas, faz com que, normalmente, se exija um consenso muito alargado para a tomada de decisões ou até mesmo a unanimidade. E, portanto, vantagens deste modelo parecem óbvias numa segunda transição geracional, salvo se forem muitas pessoas, em que talvez não seja o modelo mais fácil de implementar, mas tem várias vantagens, que é um acesso à informação que normalmente será igual entre todos, existe mais coesão e compromisso das pessoas, porque todas estão envolvidas diretamente no negócio e da mesma forma, e porque depois, como eram irmãos, partilharam muitas experiências, cresceram juntos, etc. E, portanto, os contextos são semelhantes. E é um modelo em que ainda existe bastante flexibilidade para discutir e regra mais para a esquerda, regra mais para a direita. Há algumas desvantagens, que obriga a estes tais consensos alargados ou unanimidades e, portanto, pode haver uma pessoa que sozinha bloqueia uma determinada decisão e, portanto,
é mais difícil implementar mudanças e fazer com que, se for preciso tomar uma grande medida de mudança estratégica na empresa, todos estejam de acordo. Agora, naturalmente tem a vantagem que se todos estiverem de acordo e no mesmo barco, também a força e o compromisso que têm nessa matéria serão normalmente maiores. Depois o terceiro modelo, eu chamar-lhe o diluído ou colaborativo, o distributed, em que, no fundo, temos múltiplas pessoas da família que são acionistas da empresa, já todas com uma participação relativamente pequena. Este é um modelo que conjuga várias características do modelo de parceria, mas com uma grande diferença, que é o número de pessoas. E precisamente por causa do número de pessoas, faz com que muitas vezes já não sejam pessoas da mesma geração, mas já há acionistas da segunda geração, da terceira geração, alguns que há da primeira, e, portanto, há participações sociais muito desequilibradas, ou pode haver, há gerações diferentes e, portanto, ideias muito diferentes sobre a empresa, a capacidade que têm de contribuir para a empresa não é a mesma, e de trabalhar na empresa também começa a ser cada vez menor. E, portanto, é um modelo que, para ser implementado e que pode funcionar perfeitamente, mas que implica, este sim, um conjunto de regras muito claras, que tenham sido discutidas entre todos, implica modelos de avaliação de desempenho, regras quanto à entrada de membros da família em cargos de direção, em cargos mesmo de administração, mas continua a haver uma lógica ainda bastante de consensos alargados, que dificilmente já serão unanimidade, mas que, enfim, que ainda subsiste de alguma forma. E, portanto, é um modelo que, em termos de organização, não é de todo o mais fácil, e, portanto, eu diria que é aquele em que o planeamento é, ainda mais do que em qualquer outro, absolutamente essencial, e é preciso a empresa verificar se é este realmente o modelo que lhe interessa. O último modelo, que é o concentrado, ou nested, como lhe chamam em inglês, eu diria que é um modelo que tem mistos do modelo de parceria, que foi o segundo que vimos, e do último modelo que vimos, que é o do diluído. E que acontece muito na segunda geração, ou mais ainda na terceira geração, e especialmente nas seguintes. Quais são as grandes vantagens deste modelo? Como podem ver graficamente, no fundo temos a empresa familiar, mas cada ramo familiar criou a sua própria holding, que é a acionista direta na empresa familiar. Portanto, não há pessoas individuais que sejam acionistas da empresa familiar, mas sim sociedades. E depois cada holding familiar é que tem os membros do seu próprio ramo, sendo que o ramo pode ser maior, mais pequeno, com o evoluir do tempo, vai-se tornando, pode acontecer situações como aqui temos, em que o ramo A tem 5 pessoas, o ramo B tem não sei quantas estão ali, e o ramo C só tem uma. Mas o que é que isto faz? Faz com que é um modelo muito organizado, o peso relativo entre os ramos familiares mantém-se sempre equilibrado, portanto não há aquela lógica de hoje em dia há mais pessoas de um determinado ramo, amanhã já há pessoas mais de outro, porque as participações vêm todas desde a segunda geração, todas absolutamente iguais. E tem algumas vantagens para a empresa familiar que são o controlo da manutenção das participações na empresa ou em pessoas da empresa, porque é muito mais fácil estabelecer regras que limitem a transmissão de ações quando temos 3 acionistas que são 3, ou podem ser 3, 4, 5. Quando temos poucos acionistas que são empresas, eu consigo estabelecer em acordos parasociais e mesmo até dependendo da forma da sociedade, algumas regras nos próprios estatutos, que eu consigo limitar a venda a terceiros. Ao passo, por exemplo, no modelo diluído, é mais fácil que um concorrente comece a adquirir quase silenciosamente a participação a outra e a outra, e quando a pessoa se dá conta, ele já é o maioritário na empresa familiar. E, portanto, há aqui algumas vantagens também, por exemplo, em caso de morte de um dos membros do ramo familiar, é mais fácil isolar a empresa familiar de um problema qualquer sucessório, se o problema só estiver a ser lidado numa holding familiar, do que se ele tiver impacto diretamente cá em baixo na empresa familiar. E, portanto, tem aqui estas vantagens. Tem algumas vantagens que também são a possibilidade de cada ramo criar a sua própria identidade e o seu próprio negócio, sem prejuízo da empresa familiar. Agora, para a empresa familiar, se apresenta algumas vantagens, também apresenta algumas desvantagens, que são, desde logo, o compromisso
com a empresa familiar, porque se cada ramo está a criar o seu próprio negócio e a sua própria identidade, às tantas, se calhar, vai ter mais interesse na criação da sua própria identidade do que propriamente na identidade da empresa familiar. E, portanto, tal como no diluído, é um modelo que implica um conjunto de regras muito claras e bem definidas e que, eu diria que em mais do que qualquer outro, faz com que aquelas regras mais típicas dos protocolos, em que existem assembleias de família, em que se criam comitês de família, em que há eventos, muitas vezes lúdicos, na família, se tornam essenciais para a manutenção dos valores da empresa familiar e para que se permaneça o interesse dos acionistas na empresa familiar. Pronto, e concluindo, que sempre que temos uma transição geracional, há um momento de crise na empresa familiar e, portanto, é preciso cuidar dessas situações. O planeamento é essencial, as regras de governance são muito importantes, não há dúvida, mas a forma como as ações são detidas na empresa e, portanto, a estrutura que vamos criar de detenção de capital social é uma questão que também deve ser considerada e ser tida em conta. E pronto, acho que já excedi o meu tempo. Peço desculpa. Não, já estava ligado antes. Já estava ligado antes. Pronto. Ora, muito obrigada pela apresentação. Acho que foi bastante clara e mostrou um bocadinho também aquilo que tivemos a ouvir antes, pelo professor que nos esteve a fazer a apresentação antes, a questão de mudança de geração que pode trazer alguns conflitos e como é que se pode lidar com isso. E aqui temos mais uns conselhos, mais umas sugestões. Queria perguntar então se alguém quer colocar alguma questão. Sim. Eu fiquei só com uma dúvida, acho que entendi no sentido em relação ao modelo concentrado. Acho que uma das vantagens que referiu foi que, ao ser menos acionistas, as subholdings familiares, Sim. seria um bocadinho mais fácil de controlar a transmissão dessa. Certo. Eu, por acaso, ainda que entenda esse argumento, tenho uma ideia exatamente contrária, que é que torna mais difícil de verificar essa transmissão, porque pode haver transmissões da própria subholding, ou seja, aí, se me permite, eu percebo o seu ponto. E, portanto, isto só ajuda se houver regras, de facto, que tenham sido estabelecidas para limitar essas transmissões. Porque é que é mais fácil fazer esse controle? Porque estas três, assumindo este cenário, estas três subholdings familiares vão ter um acordo parasocial relativo à empresa familiar, em que vai haver regras de limites à transmissão das ações. E, portanto, entre cada holding familiar ficam regras perfeitamente estabelecidas em que uma holding não pode vender a um terceiro sem que primeiro tenha falado com os outros, através de vários mecanismos, um dever de primeira oferta, pode haver depois uma questão de direitos de preferência e podem ser criados aqui determinados mecanismos. Pode, inclusivamente, haver, durante um período de 10 anos, uma proibição absoluta de venda de participações. E, enfim, como estamos a falar de um acordo parasocial, é um acordo que é vinculativo entre as partes. Ou seja, ainda que, do ponto de vista jurídico do Código de Sociedades Comerciais, aquelas limitações possam ser impostas a terceiros, entre partes podem ser impostas. E, portanto, só uma holding familiar que queira realmente ter um problema jurídico grave é que vai vender violando as regras. E depois o que é preciso fazer é que cada holding familiar crie regras também que limitem as transmissões dentro da sua própria holding. E, portanto, se nós só tivermos limitações na empresa cá em baixo, portanto, no parasocial das empresas familiares, das holdings familiares em relação à empresa familiar, mas deixarmos tudo a descoberto lá em cima, então corremos o risco de um dia a holding familiar já não ter lá ninguém da família. Pronto. Agora, há outros mecanismos que isto permite em termos de controle de vendas, que é, desde logo, criar uma obrigação de reporte de quem são os acionistas de cada entidade. E, portanto, a não ser que mintam, mas isso é depois relativamente fácil de perceber, a pessoa tem um controle sobre quem é que é acionista a cada momento destas empresas. Coisa que, aliás, hoje em dia, com as novas regras sobre o beneficiário efetivo, até vai passar a ser público e, portanto, deixou de haver sociedades anónimas, propriamente ditas. E, portanto, eu diria que isto permite esse controle. E tem também outra vantagem, que era aquela que eu estava a referir, de, uma vez que as participações estão mais concentradas em menos entidades, é muito mais difícil fazer uma venda.
Porque imaginemos este exemplo em que há 33,33% em cada família, em cada ramo familiar. Um concorrente que queira comprar aquela empresa, normalmente não tem qualquer interesse em comprar uma holding familiar para ter uma participação de 33%, porque não lhe dá controle sobre a empresa, se estivermos a falar de uma sociedade anónima. E, portanto, só o fará na medida em que conseguir comprar pelo menos 2. E, portanto, aí também no parasocial vai haver normalmente regras que permitem que, por exemplo, se 2 ramos familiares quiserem vender as suas participações sociais, portanto, vender a maioria do capital, podem conseguir arrastar a terceira holding familiar naquela venda. E, portanto, de facto, vendem a um terceiro. E, nesse momento, dir-me, isso facilitou a venda a um terceiro. É verdade. Mas também fez com que não houvesse 2 ramos familiares que queriam ir embora e ficaram lá presos porque o outro não o permitia. Claro que o terceiro também terá, normalmente, o direito de se colar na venda dos outros 2, não é? Portanto, uma coisa vai com uma com a outra. E, portanto, sim, tipicamente dificulta, mas para dificultar é preciso criar as regras que coloquem esses obstáculos à venda. De contrário, não funciona. Está respondido, ou seja, acha então que um acordo parasocial em si entre os 3 holdings que resolve... Tem de haver um acordo parasocial relativo à empresa familiar entre as 3 subholdings e depois tem de haver regras que limitem as transmissões cá em cima, em cada ramo familiar, que sejam minimamente espelho, naturalmente com as necessárias adaptações, porque, enfim, a realidade de cada sociedade será diferente, mas que também façam essa limitação em que, pelo menos, a maioria do capital social não seja transmissível sem que os restantes membros daquele ramo familiar controlem e sem que a empresa familiar cá em baixo não vá tendo noção do que é que está a ocorrer lá em cima. Sim. Não. Muito obrigada. Mais alguma questão? Então, obrigada pela sua apresentação. E chamava então a nova colega, a Emília Ferreira, por favor. A Emília vai apresentar sobre o sistema de Family Governance como parte integrante de um bom governo de empresa familiar. Obrigada. Olá a todos, bom dia. Então o meu tema... eu queria só pôr aqui. Sim. O meu tema então é o sistema de Family Governance como parte integrante do bom governo da empresa familiar. Este tema vem um bocadinho no seguimento daquilo que o Luís dizia, da necessidade de planeamento, da necessidade de estabelecer regras de governance nas empresas familiares. E então, as regras jurídicas europeias e nacionais, assim como os códigos de conduta que são atualmente vinculantes, principalmente para as empresas cotadas, estabelecem que a boa governação da sociedade familiar está interligada com o seu melhor desempenho, o que traduz melhores resultados. A família empresária deve ter presente que o bom governo da família é o bom governo da própria empresa. Este movimento de corporate governance abrange um conjunto de máximas válidas para uma gestão de empresas responsável e criadora de riqueza a longo prazo, e também para um controle de empresas e transparência. Este conjunto de regras é estabelecido não só no plano positivo, mas também no plano da soft law. É estabelecido no Código das Sociedades Comerciais, no artigo 64 e no 72, número 2, também no plano das regras gerais do direito civil e deveres acessórios, nos códigos de conduta internacionais e nacionais, regras estatutárias, regras jurisprudenciais, princípios e normas de gestão e também nas regras deontológicas, postulados morais e de bom senso. Ou seja, o corporate governance é tudo isto, são conjuntos de máximas válidas para a gestão de empresas que se estabelecem não só no plano legal, mas também no plano daquilo que são as regras estatutárias, jurisprudenciais, etc. O artigo 64 do Código das Sociedades Comerciais define os 2 grandes grupos que se reconduzem aos deveres dos administradores das sociedades. O dever de cuidado e o dever de lealdade. São os 2 grandes deveres para os administradores e gerentes de sociedades. O dever de cuidado estabelece que os administradores, tendo em conta as suas funções e aquilo que é a sua atividade na sociedade, devem empregar nesse âmbito a diligência de um gestor criterioso e ordenado. Os deveres de lealdade no interesse da sociedade
estabelecem que, a longo prazo, os administradores devem atuar tendo em conta a sustentabilidade da sociedade, tais como os seus trabalhadores, clientes e credores. Este conteúdo responsabilizador do artigo 64 do Código das Sociedades Comerciais é cada vez mais determinado em razão da exclusão de responsabilidade prevista no artigo 72, número 2 do Código das Sociedades Comerciais. Este artigo 72, número 2 do Código das Sociedades Comerciais prevê aquilo a que se chama a Business Judgment Rule e que prevê que a responsabilidade dos administradores pode ser excluída quando estiverem em causa decisões de gestão discricionária e autónoma, se for demonstrado que o gerente ou o administrador atuou dentro dos limites definidos pelo 72, número 2. Ou seja, a responsabilidade dos administradores e dos gerentes das sociedades comerciais pode ser excluída quando se provar que ele atuou em termos informados, livre de qualquer interesse pessoal e segundo critérios de racionalidade empresarial. O Corporate Governance é estabelecido no plano da Soft Law, muito principalmente, não é? E as empresas, sobretudo as empresas cotadas, devem ter em atenção este princípio de comply or explain, que tem que cumprir aquilo que vem nos códigos de conduta ou então explicar o porquê de não terem cumprido, e devem ter presente que, atuando de acordo com aquilo que está estabelecido nos códigos de conduta, isto traduz uma informação útil para os investidores, que têm maior confiança na empresa que cumpre o que está estabelecido nos códigos de conduta, e também uma maior legitimidade aos olhos dos acionistas. Passando agora para o plano da Family Governance, o que se prevê é que exista uma estrutura de tipo organizacional e que se estabeleçam regras de procedimento destinadas a estabelecer a comunicação entre os membros da família empresária e entre esta e a empresa familiar, em tudo o que diga respeito às relações entre a família e a empresa. Isto estabelece, sobretudo, no plano da articulação entre a gestão das participações sociais que controlam a empresa, a gestão da atividade da própria empresa e a gestão das relações entre os membros da família empresária. O objetivo será encarar a família empresária numa perspectiva de organização e de boas práticas de gestão, capazes de fazer com que o património empresarial seja preservado e transmitido à geração futura. A partir da individualidade de cada membro da família, devem ser asseguradas reguladas as relações familiares e o sistema incluirá, eventualmente, a criação de uma Assembleia de Família e de um Conselho de Família. Então, a atuação do Conselho de Família e a realização da Business Judgment Rule, como é que isto acontece? Tem que haver uma ligação entre as regras estabelecidas no âmbito do estudo da Corporate Governance e aquelas que devem ser cumpridas quando a criação de um sistema de Family Governance. Através de estudo, planeamento e concretização das melhores formas de governo familiar, os administradores conseguirão alcançar o cumprimento das boas práticas e de bons níveis de governo da família empresária, capazes de trazer o melhor desempenho da empresa familiar. Então, as decisões dos respectivos órgãos, dos titulares dos respectivos órgãos, devem obedecer a regras de racionalidade empresarial e subordinar-se aos critérios estabelecidos pelo 72, número 2 do Código das Sociedades Comerciais. Deve ser assegurada a diversidade na composição dos respectivos órgãos do governo, devem-se adotar critérios de mérito individual nos processos de designação e a promoção em termos considerados mais adequados, mas de forma suscetível de demonstração de propostas de eleição para os membros dos órgãos da Family Governance. Conclusões. O sistema incluirá, eventualmente, a criação de uma Assembleia de Família e de um Conselho de Família, sendo necessário que a atividade de gestão obedeça às regras equivalentes às que estão definidas no plano societário para os administradores das sociedades comerciais envolvidas na família empresária. O sistema de organização da família empresária deve obedecer, em primeiro lugar, às regras de racionalidade empresarial e subordinar-se aos critérios estabelecidos pelo 72, número 2. Para além disso, a atuação dos administradores e membros da estrutura da família deve seguir as boas práticas emanadas nas recomendações e orientações dos códigos de governo societário, quer sejam internacionais ou nacionais, sobretudo no caso de estarmos a falar de empresas cotadas.
E as famílias empresárias devem olhar para esta forma de estrutura como uma forma de atingirem os melhores níveis de governo das suas relações e, de uma forma benéfica, adquirirem maior legitimidade junto dos seus stakeholders e constituírem-se a si mesmas como stakeholders e atuarem como tal. Ora, muito obrigada pela apresentação. Ficámos aqui a conhecer um bocadinho mais das regras e dos próprios deveres dentro de uma empresa familiar. Queria colocar, então, aberta a parte das questões. Alguém tem alguma questão que queira colocar? Dúvidas? Ora, foi tão esclarecedor que ficou tudo... de facto, essa questão do mérito individual deveria de ser assim, se calhar hoje em dia já há uma tendência para isso ser, mas aquilo, eu que não conheço a realidade mundial, mas conheço mais a realidade da minha região. Eu sou da região de Leiria e estudo mais concretamente a minha região, se bem que estudo também empresas cotadas e empresas nacionais, mas com maior detalhe as empresas da minha região. E vejo que muitas vezes não há mérito individual, há ser filho de, ser sobrinho de. Como é que nós conseguimos mudar a mentalidade das pessoas para começar a implementar esta questão que, de facto, este mérito individual, até porque depois o resto dos trabalhadores ficam um pouco a pensar e ficam desmotivados por perceber que entrou lá alguém na empresa sem grandes conhecimentos. Ora bem, então... Isso aí é um problema, não é só em Leiria, não é? É um problema geral. Imagino. Mas eu acho que a ideia é mesmo, através do planeamento, através de introduzirmos estas regras que são estabelecidas nos códigos de conduta internacionais e também nos nacionais, e também no Código das Sociedades Comerciais, introduzir esta ideia que nas sociedades cotadas é obrigatório que isso aconteça, mas também noutro tipo de sociedades que esta ideia seja aceite por quem elege os titulares dos órgãos. Ora, muito obrigada pela sua atenção. Não havendo mais questões, vamos então à próxima apresentação. Iria chamar o António Nogueira da Costa. Vamos, está bem. A questão é que eu participo nas duas e achamos que a sequência lógica... Então será a primeira Rita Xavier? Ok. Então eu até vos vou... Não, eu dou-vos o meu lugar. Não, eu já estou numa cadeira. Eu vou mudar para cá. Essa, já pus já a da Rita. Iremos apresentar então, a apresentação será do artigo feito pela Rita Xavier e António Nogueira da Costa sobre o reconhecimento legal das estruturas de gestão da família empresária institucionalizada. Obrigada. Bom dia a todos. A nossa apresentação vem na sequência das apresentações anteriores. Aliás, a apresentação anterior faz parte do trabalho que estamos a desenvolver, faz parte da linha de investigação que estamos a desenvolver e que tem a ver com a transformação do soft law em hard law. Portanto, isto é exatamente... Vamos pegar na questão que foi deixada quase em suspenso, quer dizer... Como é que transformar códigos de conduta em lei hard? Então, é exatamente o tema que nós estamos a trabalhar os dois, que é o reconhecimento legal de estruturas de gestão da família empresária institucionalizada. Uma coisa é que já existem estruturas de família empresária, outra coisa é que a lei as reconheça como tal e que estas normas de conduta deixem de ser normas éticas e normas de gestão, portanto a tal soft law, para passarem a ser hard law. O António gosta muito de fazer estas coisas assim, tipo de suspense, eu depois não sei, eu não gosto. Portanto, o contexto é o contexto que foi da primeira apresentação, não é? Que é as famílias detentoras de património relevante que os pretendem transmitir. Portanto, o contexto já todos sabemos qual é, o que nos trouxe aqui hoje. E
existe a família empresária, todos falamos da família empresária, só que essa família empresária muitas vezes está organizada em termos de gestão, mas não está organizada em termos de reconhecimento jurídico. Nós estamos a falar de família empresária, mas a lei não reconhece como tal, não reconhece como grupo. Não é? E, portanto, quando há os tais órgãos de gestão, que falamos aqui da Assembleia de Família, do Conselho de Família, etc., acaba por haver uma desarticulação entre esses órgãos de gestão da família empresária e os órgãos da sociedade. E, portanto, é por isso que nós temos um código de sociedades comerciais e que podemos procurar os artigos todos e não encontramos lá a referência à família empresária. E, portanto, podemos procurar os artigos todos e temos dificuldade em encontramos 2 normas, que foram aquelas que foram referidas há bocado, em que podemos tentar ir lá buscar alguma coisa para ver como introduzir aqui alguma norma de conduta, algum conteúdo positivo vinculante, que era o que nós estamos a tentar descobrir. E, portanto, eu não tenho paciência para os PowerPoint em suspense e, portanto, o trabalho que estamos a fazer, que estamos a desenvolver em ligação, e, portanto, a apresentação é um pouco para divulgar o que estamos a tentar fazer, é criar um sistema de family governance que tenha um enquadramento legal. Portanto, hoje falou-se de manhã no que se passa em Espanha, que existe um instituto, que existem associações, nós temos associações em Portugal. Agora, o que era preciso é haver um enquadramento legal. Apesar de tudo, nós temos um sistema de direito diferente do que existe nos sistemas de origem anglo-americana e, portanto, para o bem e para o mal, em Portugal precisamos de leis, precisamos de normas, precisamos de artiguinhos metidos no Código das Sociedades Comerciais, senão ninguém reconhece as estruturas de family governance, nem ninguém reconhece a família empresária. E, portanto, temos que, se não conseguimos cativar os governos, que é isto que nós estamos a tentar fazer, além de pôr este tema no mapa, tentar pôr este tema nos códigos, a família empresária como entidade e enquadrar juridicamente a família empresária como uma entidade diferenciada dos indivíduos que a compõem. Se isto já é difícil, nos dias de hoje, que já nem sequer reconhecer a família, nem sequer é a família empresária, a família como uma entidade diferente dos indivíduos. Portanto, já temos dificuldades em falar da família em Portugal, não é? A família tout court, porque só se fala é fácil falar do idoso, da criança, da mulher, mas a família já é muito difícil, não é? Já fala-se dos indivíduos. Mas, então da família empresária, mas pronto, esta é agora a minha paixão, é falar da família empresária como entidade e dos órgãos gestores da família empresária como entidade. Em nome da transparência. Em nome da transparência e da boa governação das sociedades. Então, estava ali, portanto, na apresentação anterior deu-se essa definição de family governance, portanto, a estrutura de tipo organizacional, portanto, isto foi sou eu que fiz esta definição. E agora falta institucionalizar a família empresária como estruturas e órgãos próprios em articulação com os órgãos da sociedade titular da empresa. É isso que estamos a tentar. Portanto, isso já se sabe qual é que é o Conselho de Administração e a Assembleia de Sócios, são os órgãos típicos das sociedades comerciais. Estamos a falar das sociedades anónimas, que é a Assembleia Geral e o Conselho de Administração, e temos que os articular. Agora foi suspenso, foi bem feito. As cores são aleatórias, não é? Não é por acaso que os homens gostam de striptease, não é? Apresentacional.
Não vou responder a esta. Esta nossa relação é muito difícil. Não vou responder a esta piada sexista. É o problema do azul e do verde. Pronto. Conselho de Família e a Assembleia da Família tem que estar, que é os órgãos da família empresária, isto é os órgãos da sociedade titular da empresa. Como se vê, a ligação entre o Conselho da Família e a Assembleia da Família, a ligação entre o Conselho de Administração e a Assembleia Geral, e, portanto, tem que haver esta relação institucionalizada e reconhecida legalmente. Bom, então, esta questão muitas vezes está positivada, portanto, ou se quiserem, contratualizada num documento que se convencionou chamar, portanto, no direito, em Espanha, protocolo familiar, portanto, um conjunto de regras de composição e funcionamento dos órgãos do governo, tem muito mais coisas do que isso, portanto, até há que ele chame Constituição da Família Empresária, mas um conjunto de regras importantes, neste aspecto que nos interessa, são as regras de composição e de funcionamento dos órgãos de governo da família empresária. E, quanto a esses órgãos de composição e funcionamento, tem que também estar previsto a adequada articulação com os órgãos da sociedade que é titular da empresa. E vice-versa, nos estatutos da sociedade que é titular da empresa, tem que estar prevista a adequada relação ou articulação com os órgãos da família empresária. Pronto, isto aqui... Queres falar? Não, pegando até num estudo que até já foi também citado, é que a realidade é que se está, pelo menos, a verificar que aquelas, pelo menos, sociedades que estão, digamos, que constituem ou estão mais institucionalizadas ou possuem algumas regras de funcionamento, em termos históricos, conseguem ter uma performance, não é só a questão da rentabilidade, de continuidade, mas uma performance que é superior àquelas que não o possuem. Não é? Portanto, é um estudo relativamente recente, que foi analisado com 200 e tal empresas. Portanto, isso significa que, na realidade, quando as entidades têm regras de funcionamento, se calhar não perdem tanto tempo a dedicar-se a coisas que não deviam, mas ao essencial, e isso, obviamente, reflete-se na performance das empresas, dos negócios onde participam. Ora bem, nós trabalhamos, trabalhamos e vamos propor isto aos órgãos de governo do país, que é uma proposta de diploma que institua um regime jurídico de governo da família empresária. Portanto, quer dizer, isto tem todas estas coisas têm sempre o verso e o reverso. Quer dizer, por um lado, instituir um regime jurídico é uma camisa de forças, por outro lado, serve para institucionalizar e dar visibilidade e desenvolver e resolver estes problemas que muitas vezes se debatem as famílias empresárias e as empresas familiares. E, portanto, instituir um regime jurídico de governo da família empresária que defina o seu objeto e finalidades, um conjunto de definições e princípios orientadores, os seus órgãos de governo e como é a sua constituição, composição, funcionamento e articulação com os órgãos da sociedade, portanto, isto já está preparado, a sua forma de constituição, modificação e extinção. Muito obrigada. Isto está preparado, significa que, digamos, a estrutura do diploma já está pronta, a proposta já está, todo o articulado já está definido. Não é? É nesse ponto que estamos. Ora, muito obrigada. Foi uma boa partilha, com alguns momentos de descontração pelo meio, também fazem sempre parte e é sempre bom. Queria perguntar se alguém tinha alguma questão que queira colocar, alguma sugestão para incluir também ainda no diploma, uma vez que eles ainda não apresentaram, então podem tentar aqui colocar uma cunha e tentar que mais alguma coisa seja incluída? Posso fazer uma pergunta? Nesse diploma, como é que, porque desde logo a primeira questão que se coloca num
sociedade de família, a nível empresarial. Vocês nesse diploma vão propor alguns critérios para definir o que é uma empresa familiar e se sim, quais? Porque, pelo menos da minha experiência enquanto advogado, tenho verificado que há muitas empresas familiares que dizem para nós família são pais e filhos, não há cônjuge sequer. Cônjuge não é família, para efeitos da família empresarial, por exemplo. E no fundo queria saber de que maneira é que, nessa lógica dos partidos que este tipo de regime às vezes pode também constituir, com as vantagens todas que também tem, obviamente, como é que estão a lidar esse tema? Isso por acaso tem a ver com a apresentação que depois eu vou fazer a seguir. Mas avanço já isso mesmo. Que é o conceito de família, o conceito de empresa, neste momento é fácil pegar. O conceito de família não é consensual. Não é? Não é consensual. E se nós o queremos fazer, como é que devemos articular? Na realidade é dizer assim, o conceito, o stakeholder família vai ser definido, ou seja, não é obrigatório, menos numa primeira fase, e vai ser definido por cada família. Ou seja, o contexto, se realmente se são só os de sangue, ou se considerarmos os que não são de sangue, ou na realidade, quando conceitos de família mais latos que agora existem, vai ser cada família que o vai ter que definir. E na realidade, digamos assim, quase que é logo o primeiro aspecto, que é se queremos falar da família empresária, neste caso, digam-me lá quem é para vocês a família. Porque senão era muito difícil ajustar a todos, não é? Digam-me. Que é natural. Não, portanto, o que define o diploma, como os diplomas diz o que é o conceito de família empresária, obviamente, mas depois, como sabe, todas estas questões são fatos feitos à medida de cada situação e, portanto, remete para o fato feito à medida em cada situação. No seguimento daquilo que estavam a comentar, então implica, vou ter um enquadramento legal que depois vai ser vertido num protocolo familiar em cada família. É isso. Ou seja, um enquadramento legal que remete a um diploma interno na própria estrutura. André, na realidade, numa primeira fase, o que vai acontecer, que é aquilo que eu vou dizer assim, o protocolo familiar, digamos assim, vai ser... digamos, se há um decreto-lei, depois, como é que, a parte jurídica, como é que são os procedimentos legais, uma convenção internacional, depois, por amor de Deus, então agora, quer dizer, o contrato... não é jurista, pois não? André também. Pois é que estou a dizer, também já não sei os nomes, André. Está bem, está bem. Pronto, é isso, quer dizer, é contrato... É quase dizer assim, é quase como um contrato da sociedade, isto é muito lato. O protocolo ganha força jurídica, é isso? O protocolo vai ganhar forças. Quer dizer, o protocolo é um conjunto de contratos, ganha se tiver. Pronto, não é através de uma lei que um contrato ganha força jurídica, através do que as partes fizerem. O que ganha é se tiver... Não, pronto, mas isto... Sei tirando, ou pelo menos no sentido da parte jurídica. Se existir isso... Estava cá há bocado quando houve... Pronto. A questão há bocado é que neste momento existe regras de conduta. Regras de conduta que os gestores, administradores, cumprem ou então explicam porque é que não cumpriram. Mas não são obrigações jurídicas, não são obrigações legais. O que nós queremos é que haja determinadas questões que, se as pessoas se obrigarem, são vinculativas, mas depende das pessoas se obrigarem. Eu só estou obrigada se me obrigar. Então, se as famílias empresárias se obrigarem a determinadas coisas, aí ganha força vinculativa porque se obrigarem. Neste momento, isso não acontece porque não há enquadramento legal acima, se quiser. O protocolo é um conjunto de coisas. Tem partes de cartas de intenções, tem partes de contratos, tem partes de tudo. Portanto, é um conjunto de coisas, não é só uma coisa. Nós chamamos-lhe o protocolo familiar, mas é um conjunto de... tem contratos, tem declarações de intenções, tem tudo. Quer dizer, juridicamente não tem uma natureza jurídica unívoca. Aliás, tem acordos que dificilmente poderiam ter um suporte, se calhar, jurídico. É um mix, é um cocktail. Exatamente. Mas, na verdade, o que se quer e o que se quer com este diploma é dizer assim,
a família empresária, num contexto global, passa a ser um stakeholder reconhecido pela lei. Pronto, como estão a ver, já agora, quando se junta a parte, digamos, mais virada à gestão com a parte jurídica, é como uma empresa familiar, não é? Um olha para a empresa, o outro olha para a família e então, digamos assim, há aqui assim, realmente criar algumas fronteiras. Stakeholder para os juristas não quer dizer nada, quer dizer gato. Vocês querem legalizar o protocolo como uma ferramenta jurídica? O protocolo familiar não existe, é um coiso. Exatamente. Pronto, não falamos disto. Mas o que é que vocês querem fazer com esta implementação governamental? Querem legitimá-lo em termos legais? Raquel, não é legitimar o protocolo. É assim, se queremos legitimar... O legitimar é as pessoas é que decidem o que é que eles querem fazer. Agora, eu estou a dizer em termos legais. A vossa função é legalizar, de alguma forma, A família empresária... o protocolo. Sobre a família empresária como uma entidade que se relaciona com, desde assim, com as sociedades comerciais. Como uma entidade jurídica. Como uma A entidade família jurídica. empresária como uma entidade jurídica. Eu criei um novo ramo de direito que se chama o direito da família empresária. Não é lindo? É lindo. Mas é isso que vocês querem fazer. Sim. Agora, A lei geral, e o que é que vocês querem retirar é da lei geral, para que haja que o protocolo como referência seja... se calhar na minha apresentação vou falar sobre isso, Raquel. Só um bocadinho falamos a seguir então, está bem? Não podes falar protocolo por Não. protocolo Não é nada isso. Legalmente, Só assim não. e continuar a não ser. E não é isso que vamos dizer que tem que ser já. Não é? Portanto, mas como viram, também a nós, a desenvolver conteúdos, aplica-se o princípio do Manuel Bermejo, que tem que haver um conselheiro independente. Nós só conseguimos relacionar-nos porque temos um conselheiro independente que está ali, que é o João Girão, que sem ele nós não conseguimos articular. Andamos a trabalhar, mas temos um conselheiro independente que é o que faz, que nos chama a racionalidade e nos consegue manter juntos para trabalhar. Não é? Espero que não seja nem da área de Direito, nem da área de Gestão. É um mix. Tivemos essa coincidência. A formação dele é na área, não é? É na área digamos, do direito, não é? Mas trabalha também muita área da gestão e não pratica o direito propriamente dito. Também consegue distinguir, digamos, as duas áreas e consegue nos pôr, digamos, em contacto, que não é tarefa fácil. Ora então, passamos à próxima apresentação sobre a profissionalização da família empresária e a continuidade das empresas familiares. Esta questão da profissionalização, eu já tive um miúdo da nova geração que dizia assim: então se a família passa a ser profissional, eu como membro da família passo a ser um profissional que tem direito a salário mínimo. Portanto, ou seja, profissionalização, estamos a ver, e é onde queremos falar, queremos chegar ao contexto de realmente de boas práticas. Não é? Só articular para poder avançar. O que queremos ver é como é que se cria realmente boas práticas na família empresária, principalmente se queremos realmente constituir e levar mais longe o conceito realmente de família empresária. E começando pelo início, o que realmente distingue uma família, o que une uma família, seja ele qual for o conceito mais amplo ou mais restrito, não é? São os valores. E o que se vê nas empresas familiares é que, digamos, os valores da família devem se refletir, ou devem e refletem-se na família, digamos, na empresa. Portanto, se os valores, se a forma como constituímos os valores, se a forma como os definimos, como os colocamos em prática, for feita de uma forma coesa, digamos, digamos, o seu reflexo na empresa vai ser positivo. Se não for, se houver divisão, o reflexo na empresa, nos negócios, vai ter, digamos, um efeito que poderá ser negativo. E é isso que se quer evitar. Não é? Queremos que as empresas familiares, que têm enormes vantagens, é que realmente se tire, digamos, a vantagem de existir uma família empresária, os pontos positivos tenham um reflexo positivo, digamos, nos negócios familiares. Não é? Então, o que está a falar, o que é? É que uma família, uma empresa, nós conseguimos definir muito bem o património da empresa. Uma família também tem um património. Não consigo, Rita.
uma família também tem um património, podemos ver, por um lado, o tangível, que é aquilo que se vê enquanto empresário, que são as participações que pode ter na sociedade, mas tem um outro intangível, que seja, nomeadamente, o nome, a história, os conhecimentos adquiridos, e isso é algo que é proveitoso para a família. É algo que é proveitoso para a família e, obviamente, se for positivo para a família, reflete-se na empresa de uma forma positiva e podemos tirar proveito disso. Nomeadamente para assegurar a continuidade dos próprios negócios. Portanto, para isso é fundamental uma coisa, reconhecer que existe, digamos, o stakeholder, deixa-me dizer assim, o coiso, que é a família empresária. Não é? Agora, mas se existe a empresa por um lado, se existe família empresária pelo outro, não é? A família empresária tem que estar estruturada. Portanto, significa que nessa institucionalização da família empresária também tem que se criar, digamos, uma forma de funcionamento, tem que se criar um conjunto de regras, não é? Que neste momento o protocolo as pode fazer, criando um acordo, não é, entre os membros da família que participam no seu desenvolvimento, de como é que nós queremos atuar enquanto família empresária relativamente depois às nossas participações. Não é? E neste momento, e respondendo a uma questão que a Raquel estava ali a dizer, o protocolo, esse acordo, é um acordo de cavalheiros, mas que na realidade pode ter a vinculatividade jurídica que nós entendermos, vertendo em algo que foi apresentado antes, em normas do Pacto Social, acordos parasociais, procedimentos internos da empresa, regulamentos de gestão, etc. Portanto, ou seja, o protocolo só por si não é um instrumento jurídico, mas tudo o que pode sair do acordo conseguido no protocolo pode ser vertido em vontades com instrumentos jurídicos adequados, com toda a vinculatividade que quisermos. Para ver. Portanto, isso responde, não é o protocolo que só por si é realmente vinculativo, mas é, digamos, o que sai do acordo. E aí faz-se uma comparação, até para terem uma ideia, com a Espanha, em que o protocolo familiar é um acordo que pode ser vinculativo, mas tem que ser depositado, tem que ser tornado público. Portanto, isso é um pouco o que a lei espanhola diz. O que é que está a acontecer na prática? Ninguém quer depositar para tornar público esse acordo. Portanto, não vale a pena, digamos assim, criar uma legislação para uma coisa que depois não se vai aplicar. Então, o que é que nós pretendemos também, essencialmente, com isto? Realmente criar essas boas práticas, institucionalizar. Não é obrigatório que cada empresa, ao constituir-se, vai ter que dizer, porque é detida por uma família, vai ter que dizer que a família empresária vai ter que desenvolver tudo. Não, pelo menos numa primeira fase é, digamos assim, de adesão. Queres se transformar numa família empresária, então tens aqui, passas a ser institucionalizada, passas a ter um interlocutor e esse interlocutor tem regras de funcionamento. Não é? Portanto, na verdade, o que nós queremos dizer é que, se por um lado temos a empresa, com os órgãos que já estão muito bem definidos, que a lei já estipula, cria regras muito precisas, nós também queremos que aconteça a mesma coisa do lado da família. E do lado da família, o paralelo é a Assembleia de Sócios, ok, temos a Assembleia da Família. Quem são os participantes da família? Cada família vai dizer quem são os membros da sua Assembleia de Família. Não é? O Conselho de Família tem a mesma função, digamos, do Conselho de Administração ou da gerência de uma empresa, ou seja, vai gerir a parte operativa daquilo que é a família empresária e de acordo com as regras que são definidas, digamos assim, no seu regulamento próprio, que é definido em âmbito de protocolo. O que é importante e tem que estar muito claro é que as duas entidades têm uma fronteira entre elas. E essa fronteira, digamos assim, só se quebra ou esta fronteira tem pontos de ligação. E esses pontos de ligação também têm que estar muito claros, que é, do lado da família, quem fala, quem é a voz do lado da família. E o que se pretende é que do lado da empresa seja reconhecido que essa voz, realmente, deixa-me dizer agora no âmbito da gestão, é um stakeholder válido para atuar com o Conselho de Administração da empresa. Em casos de empresas, isto é só do ponto de vista de particularidade, em casos de empresas, digamos assim, maiores, ou em caso de famílias maiores, como o Manuel estava a dizer, que está neste momento numa família que a segunda geração são 12 irmãos e que cada um, no mínimo, tem 3 filhos. Portanto, já estão a ver que reunir uma Assembleia de Família já se começa também a diferenciar e há a Assembleia, digamos assim, da família e depois há uma outra coisa que é uma Assembleia ou um órgão que é a família proprietária, daqueles que são da família e que realmente já são proprietários. E então cria-se um outro órgão também que é já o Conselho da Família Proprietária. Portanto, essa é uma particularidade para casos, digamos assim, maiores, mas o que na realidade que nos interessa é que a ideia seja esta, a empresa é uma coisa, a família é outra, se estiver institucionalizada, tenha de existir de uma forma muito clara a forma de funcionamento e a forma de inter-relação.
como qualquer sociedade, os órgãos existem, se existem tem que ter uma missão. Não é? A missão da Assembleia da Família é algo que realmente tem que ser assegurar a visão, como feito lá em baixo. Numa empresa familiar, a visão deve ser da família empresária e a empresa, ou o grupo de empresa holding, implementa a visão, digamos, da família. Pode estar num negócio, como numa geração seguinte, ou na mesma geração, pode mudar de negócio, ou ter uma carteira, digamos, diversificada de negócios. Portanto, a missão vai ser definir a visão, definir a forma como vamos funcionar, dizendo assim, desenvolver o protocolo familiar, criar os seus órgãos e as regras de funcionamento. E, obviamente, manter o protocolo atualizado. O grande objetivo, definir a visão e assegurar a continuidade, digamos, da família empresária e, obviamente, da empresa familiar. O Conselho de Família acaba por ser o órgão mais operativo, ou seja, acaba por ser a gestão da própria família, trata de colocar em prática os acordos que foram estabelecidos e é o único órgão de interlocução entre a família digamos, e a empresa, ou seja, não pode haver curto-circuito, só um órgão que pode falar. E isso é importante naquela divisão entre empresa e família. O Conselho, normalmente também, e cada vez mais está-se a colocar em prática esta visão, e o Manuel Bermejo é uma das áreas que trabalha, que é a questão, a continuidade do negócio não é só a questão de passar o património, é o que é que vai ser o negócio no futuro. E esta questão do empreendedorismo, e o empreendedorismo, cada vez fala mais, o empreendedorismo na família empresária. E o Conselho, digamos, de Família pode ter um papel importante nisso, que é como é que nós criamos um espírito de empreendedorismo na nossa família. E despoleita no âmbito da família. Há outro que se calhar vai ser despoltado do âmbito da empresa, mas este é do âmbito da família. E quando considera que é positivo e que vale a pena avançar, então se calhar faz a ponte para a empresa. Mas também o espírito empreendedor na família. E, obviamente, implementa o protocolo e põe em prática o protocolo. É que vela pela implementação do protocolo. Portanto, o protocolo familiar, e a Rita falou muito bem, aliás, das primeiras vezes que se falou do protocolo familiar, o Miguel Galho falava na constituição da família. Ou seja, não tem as regras todas, tem os princípios essenciais que são necessários para institucionalizar o modo de funcionamento. E, na realidade, é aquilo que normalmente quem olha de fora e se fala da profissionalização da família empresária, é a parte mais visível. Está aqui o acordo. E nós consideramos que o processo de chegar a esse acordo é que é importante. Porque o acordo só por si, se depois é fechado e é guardado na gaveta, também não serve de nada. Ou seja, envolver as pessoas na construção desse acordo e depois colocar o acordo em prática, um Conselho de Família ativo coloca o acordo em prática e vivo, e o vai discutindo e vai supervisionando, isso é crucial para a continuidade. É isso que o protocolo deve definir. Define todas as regras e uma parte delas vão ser acordo de cavalheiros, outra parte, se calhar, vai ter componente também, digamos, de vinculatividade jurídica. Portanto, terminando com conclusão, o objetivo de profissionalizar, digamos, a família empresária é dar resposta, digamos, ao diploma que alguma vez seja implementado. Se a família está institucionalizada, não queremos que estejam já lá definidas todas as regras. Porque ainda por cima, como o conceito de família empresária até vai ser distinta, ou poderá ser distinta em cada família, não é? Queremos que cada uma, digamos, ajuste o seu próprio regulamento, o seu modo de funcionamento, dentro de uns parâmetros que também vão ser apresentados e que são definidos. Não é? E o grande objetivo, como é óbvio, é a continuidade do negócio, por um lado, e a continuidade da família empresária. E se a família empresária estiver coesa, se está coesa, digamos assim, eu diria assim, reflete-se na taxa de sobrevivência das empresas familiares. Portanto, estamos coesos, e assim, no limite eu diria sempre assim, estamos coesos na união e no limite devemos estar coesos quando quisermos romper com essa união. Obrigado. Ora, muito obrigada. Não, isso é tendencioso. Isso é tendencioso. Pode ser. Muito obrigada pela apresentação. Alguém quer colocar alguma questão? Já gosto, se calhar, só para esclarecer, sim, portanto, isto são as apresentações de síntese, tudo por trás disto de todos os que estão aqui a apresentar, há um paper, ou seja, há um caderno, ou seja, há algo que está detalhado e que vai ser disponibilizado no tal e-book que vai ser enviado a todos os participantes, portanto, todos os conteúdos vão ser enviados. E a proposta de diploma está lá geral, não está? Está. Mas já está, vai ficar pública, não é? Portanto, pela primeira, aliás, vai ser apresentada do ponto de vista público isso. E, obviamente, que vamos tentar que logo a Secretária de Estado... Não é secreta, mas que realmente também se torne mais pública junto da Ana Teresa Lehmann, que ela também ficou uma cópia. E os contributos. Claro, obviamente. Este é um primeiro trabalho. E, como já viram, não é fácil chegar a um contributo, não é? Das vontades das empresas e das famílias, não é? E as vinculatividades das vírgulas. Não é? Não foi
Sim, ok. Antes de mais, muitos parabéns pela iniciativa, que me parece muito meritória. Eu lembro-me que um economista muito antigo disse uma vez que o capitalismo destrói a família. Talvez o regime jurídico que querem instituir possa distribuir essa afirmação. Deixa eu dizer. Eu não percebi que foi o início da história. Ou seja, quando António diz que é a família que vai dizer quem é família, empresário, que família? É parte da família que pode dizer quem é a família empresária? Não percebo como é que se pode funcionar isso no jurídico. Queres falar tu? Podes começar. A questão que se coloca é assim, vais partir do conceito base de família. O conceito base de família é assim, a célula mais básica, vamos dizer assim, é um casal. Ok, já está aqui o básico. E a seguir diz assim, mas o casal tem filhos, sejam eles, digamos assim, naturais ou digamos, adotados. Então, esses, vamos dizer assim, isso é o mínimo de um núcleo familiar. A partir daí, o que é que vai surgir? Queremos que cada família, enfim, esta é a base, assim, quando não sabe o que é, esta é a base da família, é com esta que se parte. Mas agora assim, pois, e os cônjuges são da família ou não são da família? E há famílias que consideram que os cônjuges, e quando estou a falar de cônjuges, já estou a falar num sentido lato, de matrimónio, de união de facto, queremos que façam parte da família ou não. E os filhos dos cônjuges? Ou seja, os filhos dos cônjuges que não são filhos dos membros que nós consideramos da família. São da família ou não são da família? E os sogros? São da família ou não são da família? O que nós queremos dizer assim, não se quer complicar, quer-se partir do base. Se tivéssemos que definir família, vamos dizer assim, é o casal fundador e os de sangue, vamos dizer assim, ou aquilo que a lei define, os de sangue e ou o fundador, só por si, assim. Sim, sim. Mas se vamos falar de família, o fundador, uma só pessoa, já para mim já não há família, assim, claro. Agora vai a parte jurídica. Esta é a parte simplista. Não, quer dizer, essa questão tem a ver depois com as concretizações no plano do sucessório, não é? Portanto, nós se formos falar agora com pronto, se quiserem, os empresários mais antigos do país, que apesar de tudo são empresas familiares, alguns, quando nós chegamos lá e queremos falar da sucessão da empresa familiar, eles têm uma noção de quem são as pessoas que eles querem à frente da empresa ou quem eles querem transmitir a empresa, que às vezes não é assim, às vezes querem excluir pessoas que do ponto de vista da nossa Constituição da República Portuguesa é capaz de não ser possível excluí-las. Portanto, estas questões são todas questões jurídicas muito importantes. Depois, temos aqui um problema, que eu estou a brincar porque estas questões têm que se levar às vezes como uma brincadeira. Portanto, às vezes o empresário, quando se aproxima sobretudo os homens, quando se aproxima de uma determinada idade, arranjam assim umas personal trainers, ou assim, umas cuidadoras, que desviam assim, que se casam à última hora, existem estes problemas, está a perceber? Portanto, o problema é que nós continuamos a pensar que na família como construída, mas às vezes queremos desconstruí-la, desconstruí-la. Pronto, e é isto. Portanto, muitas vezes, quando estamos a pensar como é que vai ser a sucessão da empresa, temos que ver que sucessão é que queremos para a empresa e que família queremos que suceda na empresa. E é isto que tem que ser visto. Não sei se fiz uma imagem um bocado estranha, mas... Outra pergunta? Sim, sim. Bom dia. Parabéns pela organização das comunicações. Eu só queria fazer uma breve intervenção com uma pergunta, mas diria antes qualquer coisa que é o seguinte. O direito é reativo e a família não é reativa. O direito aparece depois de existir família. E por aparecer depois de existir família, provavelmente quando o direito pensa a família, tem que pensar fora do contexto do direito, porque há um outro contexto para pensar. Isto para pôr em evidência a questão de que o direito separa, constitui-se como algo por per se e que
conselho de família que aqui se fala só pode existir do ponto de vista do seu enunciado como um ato informal. Não é um ato formal. Ele torna-se um ato formal a partir de que existem relações de poder. E as relações de poder que se estabelecem num ato informal é que transformam o ato informal num registro formal. E só depois do registro formal, que passa por este processo, é que podemos dizer que sim, sim senhor, já se estabeleceu um conceito de família de onde cada ator tem o seu papel. É estabelecido o papel de cada ator. Esta relação informal, que passa para formal, é que estabelece e dá e possibilita posteriormente as relações de sucessão. Dou um exemplo concreto. Eu faço parte do Rodmec e fiz parte da equipa que esteve a aplicar o questionário na prática. Portanto, estive com alguns empresários. Um empresário que me respondeu ao questionário e que conversou comigo demonstrava que era sucessor, juntamente com 5 irmãos, de um negócio. Eles eram todos, tinham a mesma parte. Todavia, porque era ele que tinha estabelecido, desde muito jovem, tinha sido adotado da empresa, porque eu não queria estudar, como o operacional da empresa, e eles tinham-se constituído no indivíduo com poder para me dizer: não, esta empresa vai ficar só para mim, eu vou propor aos meus irmãos que eles saiam da sociedade. Portanto, a sucessão passava por a secessão familiar para se dar origem a uma nova dimensão de empresa familiar. Eu não tenho tanto uma pergunta, era mais esta questão, porque vi algumas questões aí que entroncam-se nas minhas áreas de trabalho e parece-me que posso contribuir também com esta intervenção. Muito obrigada. Muito obrigada. Não é jurista, pois não? Não. Olha, Deus me livre. Não, eu só queria dizer uma coisa, que é o seguinte. Em Portugal confunde-se muito o direito com a lei. O direito não é só a lei, graças a Deus. Porque se o direito fosse só a lei, muito mal estávamos. Porque as leis neste momento no país são péssimas. E o direito não é só a lei. E por isso, quando a minha especialidade até é direito da família, a maior especialidade, quando nós dizemos que a família é anterior ao direito, tem que se pensar, é anterior à lei, mas a família é em si mesma jurídica. Porque isso que diz, quando nós vivemos direito na família. Atenção. No estado de natureza não há direito, doutor. É o direito natural. É o que se chamava direito natural e que agora não se fala em direito natural, mas é o dever-me aos meus filhos. Quando eu me devo aos meus filhos, isto é jurídico. Quando a mãe se deve ao filho, quando a mulher se deve ao marido, isso é jurídico. Isso é que está esquecido. Não é porque a lei me diz que eu me devo ao meu marido ou que eu me devo aos meus filhos. Está esquecido. Mas isto é o que é o mais puro do jurídico. A família é em si mesma jurídica. Mas eu sou apaixonada pelo direito e pela família. É só para explicar isto. É o direito de amamentar ou é a obrigação de amamentar e é natural? Eu devo-me como pessoa às outras pessoas. Isto é jurídico. Mas pronto. Não é, mas é só para dizer isto. Não podemos confundir o direito com a lei, porque cada vez as leis que há na Venezuela são péssimas. Para não irmos às leis do Hitler, que já passaram há muito tempo, ninguém se lembra delas. Bom, desculpe. Isto é só para dizer que isto. A questão que também diz, o que eu queria dizer também, só isto, é que isso do formal para o informal é tudo assim, está a perceber? Se neste momento nós vivemos num mundo que não se basta com o informal, porque as pessoas que vivem o informal, de hoje para amanhã, são trucidadas. É uma sorte que esse irmão conseguiu fazer essa secessão, é isto, conseguiu, mas se apanhasse os irmãos que se metessem as coisas todas no tribunal, ele nunca mais lá saía e a empresa morria. Portanto, essas relações de informalidade em que antes as famílias resolviam os seus problemas, neste momento já não se resolvem assim, porque as famílias já não se autorregulamentam nesse sentido. Portanto, já não estão a funcionar os laços de autorregulamentação jurídica. E por isso, é por isso que nós queremos institucionalizar, mais nada. Porque se fosse funcionar tudo com laços informais,
estávamos bem, mas neste momento o mundo não é assim. Muito obrigada pelo seu contributo. Ora, quero agradecer a estes dois oradores. Eu penso que não está cá a última apresentação, mas queria só questionar se não está cá nem o Armando Silva, nem a Sónia Silva, nem o Ricardo Machado. Ora então, dou por encerrada esta sessão paralela. Agradeço a todos os oradores e a todos os presentes. Penso que foi uma sessão bastante enriquecedora, uma vez que houve vários contributos das várias partes, e isso é de agradecer a todos. Muito obrigada e uma boa continuação da conferência.